Atenção, é bastidor, é informação nova, detalhada para vocês aqui no CNN 360. Ontem, Frederico Wassef, no primeiro gesto público de admissão de que Bolsonaro havia levado o estoque de joias masculinas que a Arábia Saudita, em tese, presenteou o Brasil. Ontem, Frederico Wassef fez questão de dar aparência de legalidade, citando a legislação que trata da conduta que presidentes quaisquer devem seguir quando recebem presentes de outro estado ou de autoridades. Vamos dar uma olhada no que foi que disse o advogado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A partir de agora, vai entrar na sua tela o que foi que Frederico Wassef disse ontem. Tá aí, ó, nota de Frederico Wassef. Esse é o segundo parágrafo da nota. Ele diz: de acordo com a lei número 8394 de 1991 e sua regulamentação por meio do decreto número tal, complementados pelo acórdão número 2255/2016 do Tribunal de Contas da União. Ele diz: todos os atos e fatos relacionados ao presidente Bolsonaro, ao contrário do que vem sendo divulgado pela grande mídia, estão em conformidade com a lei. Eu vou chamar a sua atenção porque o que é que fecha a formatação do arcabouço legal que diz como presidentes devem reger sua atuação, devem reagir diante de presentes de alto valor dados a eles. É este acórdão do Tribunal de Contas da União, número 2255/2016. O que acontece, gente, quando você vai olhar que documento é esse citado por Frederico Wassef? É isso que você vai ver aí na sua tela agora. Depois desse, pronto, boa. O que é que a gente tem aí na sua tela? Você tem o acórdão. O que é um acórdão, Daniela? É o saldo final de um julgamento, né? Quando você assiste um julgamento, você tem lá cada ministro dando a sua opinião. No fim, fecha-se esse texto que passa a ser a base, a jurisprudência para este assunto. Veja lá. Essa auditoria nasce em 2016, quando questionam como o governo Dilma Rousseff deveria armazenar, entre outras coisas, presentes recebidos. Eu chamo sua atenção para o item 5, que é relator, ministro Walton Alencar Rodrigues. Foi ele quem presidiu a auditoria e foi ele quem elaborou o voto que foi apoiado pelos colegas do Tribunal de Contas da União. Agora você vai ver o que foi que disse Walton Alencar Rodrigues ao aprovar a norma citada por Wassef. Você vai ver agora na sua tela o documento. Esse é o voto dele, o voto seguido pelo Tribunal de Contas da União. São dois itens, né, Edu? São dois parágrafos. Se não tiver, eu vou pedir para você ir até lá, se a arte não tiver separado. São os dois últimos parágrafos da página 5 do documento que eu vou destacar para você no nosso grupo agora. Esse aqui, ó, que a gente tá... São os dois últimos parágrafos da página 5. Ele começa ali dizendo, né, do que é que eles vão tratar, né? Da incorporação de documentos bibliográficos e museológicos recebidos pelos presidentes das repúblicas nas denominadas cerimônias de troca de presentes, bem assim como todos os recebidos. Isso é do que trata. Olha o entendimento que é fixado. Extrai-se da interpretação lógico-sistemática do dispositivo, visto que, à luz dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o decreto não poderia admitir interpretação segundo a qual os presentes recebidos em cerimônias realizadas com finalidades públicas, idênticas e retribuídos com a utilização de recursos públicos da União, possam ser classificados, uma vez como públicos, outra vez como privado, a depender unicamente do nome da cerimônia, da burocracia, definidos de maneira casuística pelos integrantes do Palácio do Planalto. O que ele está dizendo?
Os presentes, gente, eles não podem, o próprio presidente, dizer se aquilo é público ou aquilo é privado. E olha o exemplo que ele dá. Imagine-se, a propósito, a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República do Brasil com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, ou seja, né, se é uma exceção de Estado, os presentes, valiosos ou não, possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe nesta pública qualidade. Vejam vocês, eu vou repetir a conclusão do Tribunal de Contas da União e o exemplo citado. E aí o ACF pega este julgamento e diz que ele mostra como Bolsonaro agiu corretamente. Imagine-se, isso, gente, é de 2016, tá? Quase cabe como uma luva. Imagine-se, a propósito, a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República com uma grande esmeralda de valor inestimável. Substitua chefe de governo por Arábia Saudita, presentear grande esmeralda por conjuntos de joias acima de 16 milhões de reais. Ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, presentes valiosos ou não, possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe nesta qualidade, na qualidade de pessoa pública. Isso, gente, foi o decidido na norma que Frederico Wassef inadvertidamente menciona e que a gente mostra para vocês aqui, transforma a defesa calculada até agora pelo ex-presidente num castelo de cartas que está ruindo. Conversando com integrantes do Tribunal de Contas da União, exatamente para balizar aí como é que eles estão vendo esse caso, eu perguntei textualmente, em alguma medida, diante do que se sabe até agora, ou seja, as joias não foram fiscalizadas, não foram declaradas ao fisco, não foram declaradas como presidente formal de um país para o outro, elas não foram taxadas, elas entraram no Brasil de maneira ilegal e elas foram incorporadas um ano depois de terem entrado no país ao acervo, né? Ou seja, aos bens de Jair Messias Bolsonaro, joias que podem ali, no mínimo, valer coisa de R$400 mil, um apartamento no Brasil. Eu perguntei aos ministros do Tribunal de Contas da União, diante do que se tem até agora, é possível ver por algum ângulo, a legalidade na ação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? E a resposta foi não. A título de curiosidade, o Walton Alencar, o autor desse voto que foi balizado, né? Ele deu as balizas para como devem agir o presidente do acervo da Presidência da República, né? Porque tem um diretor ali, esse órgão, um órgão que cuida diante de presentes dados ao Estado brasileiro, ao chefe do Estado brasileiro. O Walton Alencar é um dos 2 ministros mais simpáticos a Bolsonaro dentro do Tribunal de Contas da União. Ele, ao dar esse voto duro e claro em 2016, criticava a falta de, digamos, regra, né? Porque para se dizer se algo ficaria com o presidente ou se ficaria para o Estado. É dele a baliza, o exemplo é cristalino, não é razoável. Essa é a interpretação dentro do Tribunal de Contas da União, que vê, primeiro, na defesa de Bolsonaro, uma falha brutal e também na argumentação escolhida, algo que não para de pé.